Fala aí galera, meu nome é Felipe Dimas e sejam bem-vindos aqui porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre a previsão dos Simpsons que não deu certo. A previsão dos Simpsons lá em 97 para a final da Copa do Mundo de 2018. Esse confronto não tem mais como acontecer na final por causa do chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo. Mas tem como esse confronto acontecer na semifinal. O confronto é esse daí, ó, Portugal e México. Os Simpsons, para quem não sabe, é um seriado muito famoso de desenho animado que já tem mais de 650 episódios. É o maior seriado de todos os tempos da animação americana, né? E há muito tempo atrás, lá em 92, 93, eles fizeram um episódio satirizando como quando se o Donald Trump fosse eleito presidente dos Estados Unidos, e o Donald Trump acabou vindo se tornar presidente dos Estados Unidos em 2016, né, eleito ali, derrotando a Hillary Clinton e etc e tal. E o Donald Trump vem sendo muito polêmico, como ele sempre foi, desde aquela época, né, que o Simpsons passou esse episódio. O Donald Trump, ele é um empresário muito bem sucedido dos Estados Unidos, que ganhou status de multimilionário. O cara sempre foi um gigante do ramo empresarial e acabou vindo a se tornar presidente dos Estados Unidos. E o Simpsons ficou com essa coisa de fama porque preveu essa fama. Já tinha fama dos Simpsons, né? Mas o pessoal ficou muito espantado porque o Simpsons tinha feito esse episódio lá em 93. Imagina o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. E o Donald Trump acabou vindo se tornar presidente dos Estados Unidos. E algumas pessoas estão falando hoje por aí, né? Antes aí do início da Copa do Mundo, durante o decorrer da primeira fase do Mundial da Rússia, que talvez Portugal e México poderiam se cruzar na decisão da Copa do Mundo, porque o Simpsons havia previsto isso no episódio lá em 97. Só que a previsão dos Simpsons dessa vez foi por água abaixo, né? Porque, de acordo com o chaveamento da Copa do Mundo, Portugal ficou em segundo no seu grupo, né, atrás da Espanha, vai pegar o Uruguai agora nas oitavas de final, já deve ter pegado, de acordo com a minha postagem desse vídeo, o jogo já deve ter acontecido. Eu estou gravando esse vídeo nesse sábado agora, que antes do jogo Uruguai-Portugal, a gente não sabe ainda, aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, quem é que vai se classificar nesse confronto. Hoje já tivemos 4 para a França, 3 para a Argentina. A França eliminou a Argentina num jogaço. Foi um belo jogo, apesar da Argentina estar muito abaixo do seu nível esperado, né? Você vê que só tem Messi, Agüero ali e muito mal Mascherano fazendo. Mas enfim, o assunto aqui é os Simpsons. Os Simpsons preveu uma coisa que não deu certo. Então, não é que os Simpsons tenha poder de previsão, é porque os Simpsons falam uma coisa, vai lá, faz uma piada e etc e tal, e de repente essa coisa acaba acontecendo. Igual o South Park, por exemplo, saca? South Park tem essa coisa de fazer piada com tudo e de repente alguma coisa que passa no seriado possa vir a acontecer no futuro ou não. Isso não quer dizer que os Simpsons tenham o poder de previsão, isso quer dizer que eles fizeram uma piada e essa piada acabou vindo a acontecer. Mera coincidência do destino. Portugal e México não se enfrentam mais na decisão da Copa do Mundo. Esse jogo só poderia acontecer na semifinal, se o México eliminar o Brasil e se Portugal eliminar o Uruguai. Essas duas seleções elas vão avançando e vão se cruzando lá na semifinal, né? Porque ainda tem as quartas de final, o confronto entre Brasil e México, o vencedor pega o vencedor do confronto Bélgica e Japão, o vencedor do confronto Uruguai e Portugal pega a França nas quartas de final. Aí teria que haver aí umas quartas de final aí entre, né, França e México, e Portugal e... França e México não, desculpe. Teria que haver umas quartas de final aí entre França e Portugal e Brasil ser eliminado pelo México, e o México pegar aí ou a Bélgica ou o Japão, e aí o México elimina ou a Bélgica ou o Japão nas quartas de final, e
Portugal elimina a França, né? Que é muito difícil, porque o time de Portugal é muito limitado, só tem o Cristiano Ronaldo e o Quaresma. Muita gente fala que o time de Portugal só joga com o Cristiano Ronaldo, mas isso não é verdade. O Quaresma é muito bom também. Agora o resto dos jogadores de Portugal é tudo nível easy, né? O Cristiano Ronaldo é nível hard e o Quaresma é um nível entre o médio e o hard, né? Aquela quarta estrelinha ali do PES, né, cara? Então a gente vai ver aí o que vai acontecer nessa Copa do Mundo, mas infelizmente dessa vez, para quem acredita que os Simpsons têm o dom de prever o futuro, meu amigo, os Simpsons não têm esse dom, né? Como eu já disse, mera coincidência do acaso que os Simpsons tenha feito lá atrás alguma coisa que se concretizou no futuro. Então, não vamos acreditar nisso não, né? Vamos deixar as coisas rolar e tal. Fica essa coisa, né? Será? Será? Porra, aí acontece mesmo? Será? Porra, Portugal e México vai pra final mesmo? Não. Aí o pessoal fica, porra, mas o Simpsons preveu, cara. Porra, os Simpsons tem o dom de prever o futuro. Não é bem assim não, né? Essa Copa do Mundo aí de 2018 da Rússia já provou que isso não é tão verdade assim. Aproveitando o gancho aqui falando da Copa do Mundo, dar minha opinião aqui sobre o que eu acho desse Mundial. Acho que esse Mundial é o Mundial mais louco de todos os tempos. Muitos resultados assim inimagináveis, sacou? Tipo, a goleada da Rússia, por exemplo, na estreia de 5-0 na Arábia Saudita foi uma coisa que eu jamais imaginava. Eu apostei 2-0 para a Arábia Saudita e foi completamente ao contrário, porque o time russo sempre foi um time muito fraco. Mas eu gosto da Rússia. Apesar de tudo, eu gosto da Rússia. Eu torço para a Rússia. Aliás, eu estou torcendo para a Rússia contra a Espanha. E outros times aí que eu queria que avançassem no Mundial, como a Nigéria, por exemplo, o Senegal, entendeu? Porque eu acho que esse lance de monopólio de títulos da Copa do Mundo não é muito legal, entendeu? É legal você ver uma seleção que nunca foi campeã, que não é uma grande seleção, uma seleção monopolizadora, sendo campeã. Tipo, eu gostaria muito de ver a Holanda campeã. A Holanda não disputa essa Copa, infelizmente. Gostaria muito de ver uma seleção africana campeã do Mundial. Um Senegal, talvez, que infelizmente o Senegal foi eliminado, ficando em terceiro lugar no grupo H ali. O Japão acabou passando por aquele regulamento de cartões amarelos, né? A Nigéria, eu torci para a Nigéria contra a Argentina, não por eu ser brasileiro e torcer contra a Argentina. Não. Torci pela Nigéria porque eu gosto da Nigéria, porque eu quero ver uma seleção africana se dando bem na Copa do Mundo. Entendeu? Os negão também são gente. Esse negócio de cor de pele, de continente africano é inferior aos outros continentes, isso daí é ridículo, isso daí é coisa de gente racista, de gente babaca, entendeu? Eu quero ver, ainda quero viver para viver uma seleção africana sendo campeã do Mundial, eu ainda quero. Uma seleção asiática também, por que não, né? Talvez um Japão, mas não acredito que seja campeão também o Japão hoje, né? Quem sabe daqui a alguns anos, algumas Copas, enfim, mas eu penso assim, cara, a Copa do Mundo de 2018 pode ter um campeão inédito. Eu acredito que o campeão da Copa do Mundo de 2018 vai ser um campeão inédito. Apesar de achar que a seleção brasileira também tem grandes chances, assim como a seleção da França também tem grandes chances, assim como talvez o México também, né? O México também possa tirar o Brasil nessas oitavas e avançar, entendeu? Eu não dou palpite a favor e nem contra o Brasil nesse jogo contra o México, não. Acho que é um confronto muito equilibrado. Mas é isso. Na minha opinião sincera, o campeão do Mundial vai ser um campeão inédito. Não sei quem vai ser, mas para mim vai ser uma seleção que nunca foi campeã. Chegando ao fim de mais um vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, compartilhe, adiciona os favoritos e não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo na descrição.
Valeu, galera. Grande beijo para todos. Até a próxima. E eu fui.